Olá, meu nome é Matheus Silva, eu estou no terceiro ano de Engenharia Civil, o órgão financiador do meu trabalho é o CNPq, a minha professora orientadora é Eliana Barbosa Fontinelli e o título do meu trabalho é Análise de um índice de classificação da condição dos pavimentos flexíveis urbanos. Sabe-se que no Brasil existe uma destinação insuficiente de recursos para a manutenção dos pavimentos urbanos. Para que exista um monitoramento eficaz e direcionado, faz-se necessária a criação de métodos que auxiliem o SGPU. Daí, surgem as avaliações subjetivas e objetivas, bem como outros índices de condição do pavimento, como ótimas alternativas. Os objetivos deste trabalho são analisar comparativamente um método para determinar a condição das superfícies dos pavimentos e verificar sua aplicabilidade no local estudado. Nesta pesquisa, analisou-se comparativamente três índices: o PCI, o ICPUJP e as avaliações subjetivas. Inicialmente, escolheu-se o local para obtenção do banco de dados. Neste caso, o local escolhido foi o campus da Universidade Estadual de Londrina. Para tanto, dividiu-se a malha viária em trechos, que posteriormente foram divididos em seções, e por fim, unidades amostrais, as menores porções possíveis, de modo a tornar a análise mais precisa. Os avaliadores que auxiliaram na obtenção do banco de dados são estudantes do curso de graduação de Engenharia Civil da UEL. As análises foram realizadas através do método caminhamento, onde cada avaliador possui em mãos um formulário, como o que está apresentado no slide. As avaliações subjetivas se dividiram em com escala visual e sem escala visual, onde o painel sem escala visual consistiu basicamente em um grupo de avaliadores que caminhavam sobre a superfície do pavimento e atribuíram a nota que achavam pertinentes, variando essa de 0 a 100. Já o painel com escala visual possui um conjunto de imagens que serviu de auxílio para a atribuição das notas. Os avaliadores observavam este conjunto de imagens e a comparavam com a qualidade da via analisada, e assim atribuíam sua nota. O método PCI considera 20 defeitos diferentes com suas respectivas densidades e severidades, enquanto o índice de condição de pavimentos urbanos de João Pessoa considera apenas 6. Vale ressaltar que no ICPUJP, o efeito desgaste é equivalente ao intemperismo do PCI e a deformação permanente é equivalente à trilha de roda, e ambos os defeitos citados possuem severidade constantes no ICPUJP. Para calcular o ICPUJP, utilizou-se a equação apresentada no slide, onde utilizou-se 0,5 para baixa severidade, 1 para severidade média e 2 para alta severidade. Após a obtenção dos dados e posterior análise, esboçou-se gráficos de correlação de modo a tornar a comparação mais visual. Assim, o índice de correlação obtido entre o ICPUJP e o painel sem escala visual foi equivalente a 0,54. Comparando-se o ICPUJP com o painel com escala visual, obteve-se um índice de correlação equivalente a 0,6. Por fim, analisando-se o gráfico que relaciona o ICPUJP com o PCI, obteve-se um índice de correlação de 0,61. Além disso, observa-se que a flutuabilidade dos dados do PCI é muito maior do que o ICPUJP, pois os dados do índice de João Pessoa permanecem na maioria das unidades quase que constantes, enquanto os dados do PCI oscilam entre os extremos. Isso acontece devido ao fato do ICPUJP considerar como constante a severidade do defeito intemperismo. Tal flutuabilidade nos dados pode ser comprovada através da análise estatística, onde o coeficiente de variação do ICPUJP é equivalente a 0,24, o do PCI equivalente a 0,66, enquanto as avaliações subjetivas permanecem oscilando entre 0,34 e 35. Isso comprova a maior homogeneidade dos dados do ICPUJP frente a todos os outros métodos. Portanto, as conclusões obtidas foram que existe uma correlação moderada entre o ICPUJP e os outros índices, o ICPUJP é constante na maioria das unidades, o índice analisado considera defeitos que são mais impactantes em sua região de desenvolvimento do que no local de estudado, e, por fim, o ICPUJP apresenta pouca aplicabilidade no campus estudado. Meus agradecimentos são aos avaliadores que colaboraram para a obtenção do banco de dados, ao CNPq pelo amparo financeiro e à universidade pela infraestrutura disponibilizada. Muito obrigado.